E aí, guerreiros e guerreiras, estamos chegando ao fim dessa sequência de aulas sobre o uso da vírgula, beleza? Então, fique comigo até o final desse vídeo, se você quiser saber aí a respeito do uso da vírgula em orações subordinadas, adverbiais e substantivas. Roda a vinheta aí! Então, se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, vai lá, assiste agora, tá bom? Vou colocar nos cards aqui, ó, o primeiro vídeo para você assistir na sequência. E se você ainda não está inscrito aqui no canal do Professor André Guerra, a hora é agora, tá bom? Para não quebrar a concentração no meio da aula, vai lá, se inscreve para você ter acesso aí a informações privilegiadas do YouTube a respeito da publicação das minhas aulas. Tranquilo? Vamos lá. Repare só, eu tenho mais dois tipos de orações subordinadas aqui para falar. No vídeo anterior a gente falou sobre as subordinadas adjetivas. Eu tenho as subordinadas adverbiais e tenho as subordinadas substantivas. Antes de eu ir especificamente para falar sobre isso, eu quero te relembrar algumas coisinhas a respeito da ordem dos termos da oração. Você lembra que existem os termos da oração? Se você não assistiu ainda a aula sobre morfologia e sintaxe, tá bom? Quando eu faço o panorama da morfossintaxe na língua portuguesa, então eu vou colocar aqui também nos cards para você ir lá e depois você volta. Tranquilo? Repare só, gente. A ordem direta, tá bom, dos termos da oração é a seguinte. Você tem o sujeito, depois você tem o verbo, depois o complemento ou os complementos e, por último, o adjunto adverbial. Então, eu tenho essa ordem sintática para respeitar, mas nada impede que eu inverta essa ordem, só que eu tenho algumas normas na hora de inverter, eu tenho que seguir algumas regrinhas e o uso da vírgula é fundamental nesse processo. Tranquilo? Então, deixa eu falar das orações subordinadas adverbiais. Beleza? Então, de acordo com a ordem gramatical, tá, da ordem sintática, a oração subordinada adverbial, ela funciona como um adjunto adverbial. Então, qual é o lugar dela? É depois da oração principal, certo? Se ela funciona como um adjunto adverbial, ela deve vir no final do período, certo? Funcionando como se fosse um adjunto adverbial ali naquele local original. Nesse caso, quando a oração subordinada adverbial, ela vem depois da oração principal, o que é que eu tenho? Eu tenho a ordem direta. A vírgula, nesse caso, ela é facultativa. Eu uso se eu achar que devo, tá bom? Dependendo do quê? Dependendo da extensão do período, beleza? Por uma questão de clareza, eu posso colocar, também posso não colocar. Vamos ver um exemplo? Chorei quando você se foi. André, que sofrência é essa aí, rapaz? O que está acontecendo? Não, gente, fica tranquilo. Daqui a pouco você vai entender qual é o caso desse exemplo aqui. Fica tranquilo, tá? Então, chorei quando você se foi. Chorei, aí eu tenho o sujeito oculto, tá bom? O desinicial, que é o eu chorei. E aí eu tenho o adjunto adverbial. Só que esse adjunto adverbial também é uma oração, quando você se foi. Nesse caso, a ordem é direta. Eu posso colocar uma vírgula aí ou não. Fica a nosso critério. Tranquilo? Agora, e quando a ordem é invertida? Nesse caso, a vírgula é obrigatória. Repare aqui, ó, para você entender o lance do exemplo, lembra dessa música? Quando você se foi, chorei. Reguezinho massa. Quando você se foi, chorei. É ou não é? Beleza. Então, quando você se foi, vírgula, chorei. Por quê? Porque o adjunto adverbial, no caso, que é oracional, é uma oração, ele veio antes da oração principal. Nesse caso, né, se você lembrar aí da primeira aula sobre vírgula, eu te falei que os adjuntos adverbiais, quando são posicionados no início da oração, eles devem ser isolados por vírgula. No início ou no meio da oração devem ser isolados por vírgula. É o caso aqui, portanto, essa vírgula é obrigatória. Tranquilidade? Dando sequência, vamos falar agora da vírgula nas orações subordinadas substantivas. Repare, aí ó, vamos relembrar mais uma coisinha. Se você pegar o vídeo, a aula aí sobre quando não usar a vírgula, tá? Vou colocar aqui nos cards também para você poder acompanhar.
Você lembra que eu disse assim, ó, não posso separar o sujeito do verbo, não posso separar o verbo do complemento, não é? Show de bola. Então, quando eu pego as orações subordinadas substantivas, certo? Eu tenho ali orações que funcionam como se fossem substantivos. Em quais funções? De sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal. Então, eu não posso usar vírgulas entre esses termos. Então, quando se trata de orações subordinadas substantivas, eu também não vou usar essas vírgulas, tá bom? Então, nas orações subordinadas substantivas, eu não uso vírgula. Vamos ver um exemplo? Olha essa frase aqui, ó, para você, guerreiro e guerreira, concurseiro, concurseira, tá? É óbvio que você vai passar. A ordem aqui tá direta? Tá. Por que, André, tá na ordem direta? Porque a oração principal, é óbvio, ela veio antes da oração subordinada, que você vai passar. Esse que aí, gente, ele não é um pronome relativo. Ele é uma conjunção integrante, certo? Então, depois a gente vai, né, gravar uma aula aqui sobre conjunção integrante, como reconhecer, beleza? Por enquanto, vamos focar na vírgula aqui. Repare, então é uma conjunção integrante que está introduzindo uma oração subordinada substantiva. E como é que eu faço, André, para saber qual é a ordem direta, qual é a ordem correta? Vamos lá. Uma é a oração principal, a outra é a oração subordinada. Quem é que vem primeiro? É o principal ou é o subordinado? Lógico que é o principal, não é? Então a ordem direta é muito fácil de perceber. A oração que não tem ali a conjunção integrante é a oração principal. Ela vem primeiro, certo? Na ordem direta. Se quiser eu posso inverter, peraí que eu falo disso. Então, na ordem direta, não posso usar vírgula. E se eu inverter, que você vai passar, é óbvio. Nesse caso, eu posso usar a vírgula. É recomendável até que se use por uma questão de preservação do sentido. Uma vez que você inverteu a ordem direta, o recomendável é que se use, mas é um caso facultativo. Mas na ordem direta, proibido. Tranquilo? Guerreiros e guerreiras, chegamos ao fim dessa sequência de vídeos sobre o uso da vírgula. Se você ainda não está inscrito aqui no canal do Professor André Guerra, a hora é agora, cole junto, tem muita coisa para acontecer, tem muitas aulas aqui para serem gravadas. Um grande abraço, tamo junto na batalha! Se você gostou desse vídeo e você quer ter acesso a mais vídeos, mais aulas, mais conteúdo sobre língua portuguesa, inscreva-se aqui no meu canal, tem aí um botão, inscreva-se em algum lugar da tela do seu celular ou do seu computador, tá? E me acompanhe também nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @Prof. André Guerra, tem uma fanpage no Facebook, Professor André Guerra, e se você quiser participar de uma lista de transmissão para a qual eu mando dicas exclusivas, é só você me mandar uma mensagem no WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Valeu? Tamo junto na batalha!